ele vem dessa inquietação, né, que a gente tem como abordar casos de tráfico de crianças e adolescentes, porque tem profissionais que não são da rede da infância, de proteção da infância, que realmente não tem um instrumental mínimo para abordar os casos, mas que se deparam, né? Então, são orientações muito básicas mesmo de como proceder, que traz também a lei 13431 de 2017, que poucas instituições estão familiarizadas ainda. A gente sabe que, né, mundialmente, crianças e adolescentes são mais de... Aumentou, né, esse número. O relatório de 2022 diz que são 35% das vítimas de tráfico de pessoas do mundo. De fato, as meninas, né, são mais identificadas em situações de exploração sexual, então são 27% das vítimas de exploração sexual no mundo. E aí tem uma concentração ali no trabalho forçado, meninos, são 12%, meninas 5% das resgatadas, lembrando que talvez tenha uma subnotificação aí porque estão no trabalho doméstico, né? Então, a gente também tem que problematizar um pouco esse dado. E lembrar que o tráfico de crianças e adolescentes pode envolver absolutamente todas as modalidades de exploração, né? A gente fica muito focado nessa questão da exploração sexual, da adoção ilegal, mas tem muitos casos também de remoção de órgãos, trabalho infantil, mendicância, servidão. Então, a gente... E novas formas, né, que usam a internet e tal. Então, a gente precisa de muito cuidado, muita atenção a esse tema. Só refrisar, né, que a gente não precisa que nenhum dos meios esteja presente para a caracterização do tráfico de pessoas quando a vítima é criança ou adolescente, né? Então não é necessário força, fraude, coação. Na nossa lei, a pena tem, né, previsão de aumento de pena no caso de se a vítima for criança ou adolescente, e que, em qualquer caso, o consentimento da vítima é irrelevante, especialmente tratando de criança ou adolescente. Isso não tem que ser, né, levantado como um pré-requisito para entender que ela foi traficada. Aqui eu trago um pouquinho da lei, né, o que diz a lei 13431. Ela elenca as formas de violência contra a criança e adolescente. Essa lei, ela regulamenta o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Ela é um instrumento muito importante, mas ela tem uma falha, assim, porque quando ela elenca as formas de violência, descreve as formas de violência praticadas contra a criança e adolescente, ela exemplifica o tráfico de pessoas só como uma forma de violência sexual, né? Quando a gente sabe que o tráfico de pessoas, ele pode afetar vários aspectos da vida, né? E não necessariamente praticado para fins de exploração sexual. Então, assim, induz as pessoas a só pensarem, né, que ainda tem essa visão de que tráfico é exploração sexual, e não é. Ela traz também, elenca, né, os direitos e garantias da criança e do adolescente, ali são só alguns exemplos, né, elas têm prioridade absoluta no atendimento, mas o que a gente fala, né, da urgência de atender, de oferecer uma resposta, porque elas não podem ficar esperando indefinidamente uma definição sobre esses aspectos da documentação, da guarda, enfim, é urgente. A proteção da intimidade, o direito à informação, não é porque é criança e adolescente que você não vai explicar de acordo com a faixa etária, enfim, o que está acontecendo ali, né? Ela participar disso, o direito à reparação, o direito ao convívio em família e em comunidade. Então, a institucionalização, né, é a última alternativa. É claro que emergencialmente você pode precisar de uma unidade de acolhimento, levar para assistência social, mas prioritariamente a assistência social tem que ter equipe para acolher, mas assim, o foco vai ser que ela não seja institucionalizada, que ela possa conviver em família, em comunidade, e traz ali a importância da integração das políticas de atendimento. E aí a gente vai entrar numa questão importantíssima, que é a intersetorialidade, porque a gente está aqui quebrando a cabeça, mas todas as políticas setoriais têm ações voltadas para criança e adolescente. Então, é uma questão da gente conversar e atuar em rede, porque não dá para atuar sozinho, né? Então, a lei prevê que as ações devem ser articuladas, coordenadas e efetivas, voltadas para o acolhimento e atendimento integral às vítimas.
Bom, aí a gente vai falar um pouco da atuação intersetorial, vai falar de cada uma dessas etapas. A identificação dos casos, que vai partir desde o conhecimento prévio da definição do tráfico de pessoas, fazer a escuta qualificada da vítima, né? Isso contribui para a identificação, o levantamento de informações sobre o caso e a avaliação dos indicadores também, que a gente vai exemplificar com alguns indicadores aqui. E a notificação é quando se identifica que há um caso, que se trata de um caso de tráfico de crianças e adolescentes, que a lei estabelece que as autoridades competentes para a notificação são o Conselho Tutelar ou a Delegacia de Polícia, né, a autoridade policial. E a gente lembra que se tiver uma delegacia especializada, né, em criança, adolescente e vítima, que eu sei que muitas cidades não têm, é o ideal. A lei fala que dessas políticas setoriais que estão no círculo, mas na nossa oficina que a gente escolheu subsídio para a produção do protocolo, apareceu muito a importância também de comitês, conselhos e órgãos colegiados, que são espaços transversais de discussão que qualificam muito a atuação e intervenção desses órgãos, né? Então, foi entendido como fundamental que os casos fossem debatidos, trazidos, né, que as demandas fossem discutidas coletivamente. Então, por isso que a gente colocou ali no centro do círculo. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, né? A lei fala da assistência social, educação, saúde, segurança pública e sistema de justiça. Antes eu vou falar um pouquinho das atribuições do Conselho Tutelar, que são previstas no artigo 136 do ECA. A gente sempre fala, tem que acionar o Conselho Tutelar, tem que acionar o Conselho Tutelar, ele repete como mantra, porque realmente o Conselho Tutelar é o órgão que vai articular a rede de atendimento à criança e adolescente. Então, ele não é o equipamento que vai dispor de equipe para fazer o atendimento. Esse atendimento é feito pela assistência social. Mas ele tem a função também de atender crianças e adolescentes em situação de ameaça e violação de direitos ou que tenha cometido ato infracional. Tem a função de atender e aconselhar pais e responsáveis legais, requisitar os serviços públicos nas várias políticas setoriais. Então, é um órgão colegiado que vai fazer essa amarração da rede para que não fique nenhuma demanda sem atendimento. O Conselho também notifica o Ministério Público sobre quaisquer infrações sobre os direitos da criança e adolescente. Ele vai requerer o afastamento do agressor da convivência com a vítima nos casos identificados de violência familiar, violência doméstica familiar, e pode requerer, junto ao MP, ação cautelar de antecipação de produção de prova, que é um aspecto essencial quando a gente está pensando em tráfico de criança e adolescente, porque é isso que vai possibilitar a responsabilização dos envolvidos, e vai permitir que essa vítima siga em frente, porque ela não precisa retornar para ser ouvida, sabe-se lá quando, marcar uma audiência. Então, chama a atenção aqui da antecipação de produção de prova, que tem que ser perseguido, assim, quando foi identificado um caso. E a gente teve contato com o pessoal do Fórum Nacional de Conselheiros Tutelares, que falou da importância do CIPIA, que é um sistema que está sendo implementado, que é uma base de dados nacional para registro e tratamento de informações relacionadas a garantias e defesa dos direitos da criança e adolescente. Outros órgãos, né, conselhos de direitos, podem se cadastrar, e é um órgão que vai interligar as informações sobre os atendimentos às crianças e adolescentes e o trabalho em rede dessas instituições. Então, é verdade que nem todos os estados estão utilizando o sistema, porque ainda carece, os conselhos carecem de estrutura para funcionamento, assim, não tem internet, não tem computador. E também a gente percebeu uma falha fazendo uma simulação de atendimento dentro do sistema, porque ele ainda não coloca o artigo 149A. Ele está usando o artigo antigo lá do 231, que foi revogado. A gente falou, gente, isso precisa ser corrigido urgentemente, né? Porque a gente está no... Eu não falei que a gente tinha direito na Argentina. Tá pra Argentina? Eu não tô na cabeça. Gente, muito improviso, né?
Quem sabe faz ao vivo, eu não faço ao vivo, não sei trabalhar com isso. Perdão, gente, que tá online. Sou espontânea demais para isso, mas enfim, o sistema ele precisa de alguns ajustes, mas a gente não pode perder de vista que ele é o melhor que nós temos, no sentido de justamente não deixar fios soltos, né? Porque é através dele que o Conselho Tutelar vai monitorar todos os órgãos que estão prestando assistência às crianças e adolescentes. Se a gente não tiver isso, a gente vai ter, sim, violações, novas violações e revitimização. Então, no caminho dentro do sistema, não é muito intuitivo, porque o bem jurídico violado é a convivência familiar e comunitária, que não é algo que as pessoas pensam quando pensam em, sei lá, dignidade da pessoa humana, talvez, liberdade individual, não sei, por conta de como foi cadastrado. Isso já foi solicitado, a revisão e ajustes ao sistema, e eu acho que, inclusive, quem participa de conselhos de direitos, se puder endossar a importância da disseminação do sistema e dos ajustes, é um apelo que a gente faz aqui. E aí a lei traz, diferencia e traz uma definição do que é escuta especializada e depoimento especial, que são coisas distintas, mas com alguns pontos em comum, e que gera muita confusão, inclusive algumas pessoas da própria rede, né, ficam confusas porque, por vezes, é exigido dos profissionais que estão habilitados para fazer a escuta especializada, como assistentes sociais e psicólogos, produzir um laudo para uso em juízo, né, que é algo que é utilizado no depoimento especial. Isso fere, inclusive, o código de ética profissional, o sigilo profissional dessas pessoas. Então, a gente chama atenção para uma distinção, eu vou falar um pouquinho das diferenças, mas primeiro vou falar das semelhanças. Ambos devem ser conduzidos por autoridades capacitadas. Então, isso que a gente falou, né? Assim, como foi difícil fazer escuta de crianças em situações de violação, né? Que a gente precisa realmente de todo um instrumental para fazer essa abordagem, que a gente não foi treinado para isso. Então, inclusive, é recomendado que não seja feita a escuta por alguém que não está preparado, porque como você já tinha feito, né? Então, a Carol falou, né? Isso. De utilizar jogos, elementos lúdicos, dependendo da faixa etária. A gente vai falar um pouco disso. Então, tudo isso é avaliado pelo profissional que já tem um treinamento para isso. A criança e adolescente deve ser informado sobre os procedimentos adotados e os serviços disponíveis para atender às suas demandas. Então, como eu já falei, vou repetir muitas vezes, assim, elas precisam participar das decisões, entender o que está acontecendo. Ambos devem primar pela não revitimização e pelos limites de desenvolvimento da criança e do adolescente. Óbvio que você não vai utilizar um vocabulário e trazer para ela informações que ela não trouxe sobre o caso, expor a situação de uma forma que vai traumatizar e também utilizar uma linguagem que não é adequada para aquela faixa etária. A criança ou adolescente tem que ser resguardada de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado. Então, essa questão de estar na sala de audiência e você confrontar o agressor, isso é inaceitável. Eu sei que isso acontece em outros países, mas aqui no Brasil isso não é autorizado, não é permitido. O profissional deve assegurar, enfim, eu sei que isso já aconteceu aqui no Brasil também. O profissional deve assegurar a livre narrativa, podendo intervir quando necessário, utilizando técnicas para a elucidação dos fatos. É um pouco do que a gente trouxe lá, né, no início da escuta qualificada. A livre narrativa é fundamental na escuta de criança e adolescente, porque aí a gente vai entender também o que ela entendeu do que aconteceu com ela. Porque se para ela era uma brincadeira, eu vi a Carol falando que era uma brincadeira, né? A gente vai continuar trabalhando como uma brincadeira que não podia acontecer, mas a gente não vai dizer isso foi estupro, entendeu? Então, a livre narrativa é como o profissional também da assistência vai avaliar a compreensão dela sobre o ocorrido. E aí, sim, o profissional pode adaptar as perguntas à linguagem de melhor compreensão da criança e do adolescente. Agora, as diferenças. O que é escuta especializada? Perdão. É uma entrevista sobre a situação de violência
perante órgão ou serviço da rede de proteção. Então, qualquer órgão poderia ter uma equipe para fazer escuta especializada. É o ideal que se tenha. A gente sabe que nem todas as instituições dispõem desse equipamento. E quando não dispuser, precisa acionar um órgão da rede que tenha profissionais capacitados, especializados em atender crianças. E o objetivo aqui é assegurar o acompanhamento e a superação da violação sofrida e não produzir provas. Então, é um foco no atendimento, na assistência. O relato deve ser limitado estritamente ao necessário para o cumprimento da finalidade de proteção social e provimento de cuidados. A escuta especializada será realizada por profissional capacitado. O levantamento de informações deve priorizar os profissionais envolvidos no atendimento, familiares ou acompanhantes. Então, o que a gente conseguir levantar de informações também com outras instituições para entender o caso, que vai poupar que a gente faça perguntas desnecessárias ao ideal. Depoimento especial. Tá bom. É uma oitiva de vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. Então, aqui sim, a gente tem a finalidade de produção de provas. E aqui sim, vão ser feitas mais perguntas mais detalhadas. Por isso, só vai ser realizado quando for indispensável, ou seja, quando não for possível obter essas informações com outro conjunto probatório, e é vedada a leitura da denúncia ou de outras peças processuais perante a vítima. Então, por isso, o depoimento é gravado também em áudio e vídeo, para que ele não precise se repetir, porque ele pode ser transmitido em sala de audiência, em tempo real, e tramita em segredo de justiça, né, pelos processos que envolvem violação de crianças e adolescentes. É feito numa sala separada, então, Ludmila, né? É uma sala especial, que daí é transmitido para a audiência. Sim, porque é justamente para que a criança não fique no mesmo ambiente do agressor e das outras pessoas envolvidas também na situação de exploração, de violência. Vontade de... Exato. É transmitido, fica gravado, se precisar levantar alguma informação, recuperar alguma informação, isso fica gravado, mas para mim é segredo de justiça. Muito excepcionalmente, se tiver algum problema com a gravação, perder essa informação, ou tiver alguma informação muito importante que ela precise, só tenha como obter essa informação com o relato dela, ela pode ser chamada novamente. E, assim, isso é um avanço muito grande, porque a gente vê, assim, situações em outras legislações que as crianças são muito expostas. Né? Com relação à identificação dos casos, né? É verdade, elas não falam, como não tem entendimento com clareza do que aconteceu, elas também não vão trazer um relato assim, linear da violação. Então, não é uma tarefa simples identificar os casos, né? Mas, muitas vezes, a gente só conta com o relato das vítimas porque é muito difícil obter provas, né? Dos casos de tráfico de pessoas. Se você não tiver testemunhas para poder reunir essas informações, fica muito difícil. Então, dificilmente você vai ter os elementos necessários para compreender a real situação. Mas, independente da confirmação das autoridades que se trata de um caso de tráfico de pessoas, diante da menor suspeita, deve ser feito atendimento e acolhimento como se fosse uma vítima de tráfico de pessoas. E aí, uma atenção, né? A gente precisa lembrar que familiares das vítimas podem estar envolvidos na prática do crime. Isso é muito comum, mas, ao mesmo tempo, também há situações em que eles são vítimas indiretas dessa violação, né? Então, avaliar com cautela, assim, se essa pessoa teve um envolvimento, se ela também estava sendo explorada, se tinha alguma situação de modo geral, a gente estende a assistência à vítima a toda a família, né? Não tem como você separar as duas situações, a não ser que, de fato, seja comprovado que essa família é a real agressora, né? A perpetradora do crime. As primeiras medidas, novamente, né? Diante da menor suspeita, a partir da identificação de um ou mais sinais de alerta, ou da própria revelação espontânea da violação de direitos, que pode acontecer em qualquer espaço, né? A gente vai falar da educação, que pode surgir esse relato diante de qualquer situação que a criança está vivenciando.
esse caso tem que ser reportado às autoridades. Então, é com custódia imediata, né? A lei fala, a gente vai trazer isso ali. Então, a gente não pode assim, deixa eu entender melhor. Não, se você tem uma suspeita de que foi praticado um crime contra criança e adolescente, você precisa reportar imediatamente. E aí é aquela coisa da notificação, conselho tutelar ou a autoridade policial. Aqui alguns sinais de alerta que as vítimas podem apresentar, né? O primeiro deles é informações falsas, né? Elas podem estar tentando corresponder às expectativas do interlocutor, se sentindo induzidas. Às vezes muitas vezes a nossa pergunta induz, né, a resposta. Então a gente não pode fazer perguntas desse tipo. Elas podem apresentar medo e culpa pelo ocorrido, então elas vão ocultar informações importantes. E também uma desconfiança, né? Se não for estabelecida uma relação de confiança, elas vão ter receio de falar o que aconteceu, mesmo diante de profissionais da rede, né, assistentes sociais, psicólogos que estão habilitados para fazer esse atendimento. Outra questão é a recusa em sair do local ou da relação de exploração. E aí são vínculos ambivalentes que se estabelecem ali entre explorador e explorado. Isso acontece com pessoas adultas com criança e adolescente, a dependência é ainda maior. Então, elas não entendem com clareza, né, a relação de exploração, as intenções dos perpetradores. Então, a tendência é defender, ter culpa. Acho que acabou a bateria agora. Não querer sair daquela situação, até porque é o medo de ficar desalentada. Né? Espero que respondam, façam escolhas em seu lugar. Então, óbvio que, assim, isso pode ser uma postura natural da criança e adolescente, mas se você pergunta, né, ela não responde, ela não se coloca, ela não faz escolhas, tem uma atuação um comportamento meio teleguiado, assim, é um sinal para observar. Os sentimentos de vergonha, culpa, reprovação, medo, que pode se expressar também de forma não verbal, ela ficar retraída. Isso pode ter razão pelo fato dela se sentir medo de represálias, né? Foi ameaçada, falaram que ia fazer alguma coisa contra a família dela, contra ela, contra os irmãos. E também até medo de ser punida pelas autoridades, porque ela está diante de autoridades. Ela sabe que alguma coisa muito ruim aconteceu, porque ela foi retirada, teve uma operação policial. Tudo aquilo é muito assustador. E aí ela fica pensando, você fez alguma coisa errada? Por que eu estou aqui? Estou retida aqui nessa sala com essas pessoas, então esse é um comportamento comum também. Apresenta lesões ou sinais de traumas físicos e psicológicos. É evidente que muitos desses traumas não são visíveis, né? Essas marcas de violência, que é mais fácil para um profissional que já está mais habituado a atender, identificar alguns sinais, e para profissionais de saúde também, porque existe uma questão do atraso, uma incompatibilidade entre a idade cronológica e o estágio de desenvolvimento físico ou cognitivo, mental dessa criança, por conta das violações sofridas. A situação documental migratória controversa, né, que a gente falou aqui. Crianças e adolescentes indocumentados, com documentos de identificação falsificados, documentos de viagem inadequados, rotas de viagem insegura, migração irregular, desacompanhadas ou acompanhadas de pessoas sem comprovação da responsabilidade legal. Agora, todos esses aspectos, eles também vêm junto com casos de migração irregular, gerada por grave generalizada violação de direitos humanos, gerada pela própria condição de refugiado. Então, óbvio que são sinais de alerta do tráfico de crianças e adolescentes, mas também a gente precisa ter um cuidado para situações que há simplesmente uma necessidade de proteção para refugiados e migrantes em situações de vulnerabilidade. Talvez, de fato, seja uma criança com um familiar, um parente, um amigo da família que está tentando sobreviver. Então, não é criminalizar a migração irregular, mas ter um cuidado com o acesso a direitos dessa criança, como é que vai ser, né, quem está responsável por ela, isso ser formalizado, nada mais nada menos do que isso. A situação também que elas desconhecem o idioma local, ou não estão integradas a serviços locais, então quando você
A gente fica uma criança que não tem documento, ela já está aqui, fala que está aqui há sei lá quanto tempo, não fala português, as crianças aprendem mais rápido que os adultos, né? Então, não está matriculada na escola, não tem carteirinha do SUS. Você começa a ficar, essa criança está sofrendo violações de direitos, porque isso é uma questão assim que é obrigatória, ela não está referenciada na rede de serviços públicos. Lembrando que no Brasil todas as crianças a partir de 4 anos de idade têm que estar matriculadas na educação básica. Então, isso é um sinal de alerta, pelo menos, de uma situação de negligência, né? Aqui a notificação, né, está prevista no artigo 13 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Conselho tutelar da autoridade policial. Então, diante da suspeita ou da identificação do entendimento de que ocorreu tráfico de pessoas e violações da criança e adolescente, devem ser notificados compulsoriamente e imediatamente aos serviços de recebimento e monitoramento de denúncias. Também é relevante notificar demais órgãos responsáveis pela defesa dos direitos da criança e do adolescente, como o Ministério Público, Justiça da Infância e Juventude e Defensoria Pública. Aqui a gente chama atenção a algumas hipóteses em que é necessário acionar também autoridades federais, que são a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União. Deixa eu só conferir o horário aqui. Passando na frente da câmera. Tá. E nos casos em que tem trabalho em condições análogas à escravidão, que a gente está falando aqui, elas têm direito ao reconhecimento dos direitos trabalhistas e previdenciários. Só que quem vai fazer isso é o Ministério Público do Trabalho e a Auditoria Fiscal do Trabalho. Então, é importante acionar esses órgãos, porque o trabalho escravo é um crime de competência da Justiça Federal e, realmente, ela não vai ter essa reparação de direitos se esses órgãos não forem acionados. O próprio seguro-desemprego, né? Então, só lembrando disso, porque a gente pensa muito no Ministério Público, né, em aspectos imediatos, mas se ocorrer o tráfico internacional, o trabalho escravo, tem outras autoridades também. Eu vou fazer uma pausa antes dessa etapa, porque a gente vai ter um coffee break, tem um teto de horário, por isso que eu estava olhando o horário rapidinho, então vou fazer um pequeno intervalo. Vou pedir para a gente voltar em 15 minutos, para a gente não atrasar muito. E é isso, gente. Obrigada.
avaliação da oficina, feedback para a gente, para a nossa equipe da OIM. É muito importante que vocês respondam, ela é anônima. Então, nesse momento, a gente vai distribuir e depois vocês podem entregar para a Amanda. Vou passar para a doutora Daniela dar um recado também para o pessoal, não vão embora. Tá, o nosso caso de horário é 18 horas, tá? Eu sei que não está todo mundo aqui, mas depois, se vocês puderem repassar esse recado, a gente vai mandar um material por e-mail para todo mundo que participou. A gente gostaria de fazer um curso de um grupo de WhatsApp. Um curso de WhatsApp é bom. Um grupo de WhatsApp para continuar trocando ideias, informando vocês sobre as iniciativas do GT. A gente tem ainda bastante projeto para esse ano, começo do ano que vem. E a gente gostaria de pedir e até incentivar todos vocês que participaram desse curso, que já estão capacitados, certificados, a serem representantes da DPU nos comitês, nas suas unidades, ou até incentivarem colegas, porque a gente precisa de pessoas capacitadas ocupando esses espaços. A gente vai ter um curso, um EAD, então a gente vai ter uma capacitação permanente também, mas vocês que estiveram presentes aqui, já sintam-se, né, familiarizados com o tema. O GT está sempre apoiando, então a gente gostaria de incentivar que vocês ocupem esses espaços e onde não tem um comitê formado, pode entrar em contato com a gente, que a gente pretende apoiar essa construção desses comitês. E mais um ciclo de palestra. Em breve a gente vai ter mais um ciclo de palestra, então a gente vai comunicar pelo grupo de WhatsApp e a gente também vai mandar uma avaliação por e-mail do GT. É isso. Obrigada. Vamos voltar aqui. Agora, algumas orientações sobre o atendimento. Algumas são semelhantes, eu vou passar direto, inclusive, ao que a gente trouxe na parte da manhã de escuta qualificada para quaisquer vítimas de tráfico de pessoas. Mas aqui, com foco em criança e adolescente, a gente vai ter o melhor interesse da criança, né, que é um princípio fundamental da proteção criança e adolescente, evitar revitimização, né, repetido como mantra aqui, redução de danos, que tem a ver um pouco com as soluções, né, alcançadas as soluções buscadas a partir do contato com os casos. Cada caso é um caso, de fato. O acompanhamento da vítima, vou falar de cada um deles, né? Utilizar técnicas de escuta qualificada, que foi a etapa da parte da manhã, e atuação em rede. Esse texto é longo, mas eu gosto muito da Ofélia Ferreira, que ela descreve para mim muito bem o melhor interesse da criança. Ainda que alguns aspectos ela esteja falando de criança migrante, eu acho que traz essa visão holística, né, complementar, de um olhar que vai buscar realmente atender às necessidades de cada criança. A avaliação dos melhores interesses da criança deve basear-se nas circunstâncias individuais de cada criança e deve ter em consideração sua situação familiar, a situação do país de origem, as vulnerabilidades especiais, a sua segurança e os riscos aos quais está exposta, as suas necessidades de proteção, o seu nível de integração no país de destino, a sua saúde mental e física, educação e condições socioeconômicas. Essas considerações devem integrar-se no contexto da nacionalidade da criança, do seu contexto étnico, cultural e linguístico. A avaliação dos melhores interesses da criança deve ser um exercício multidisciplinar, que envolve agentes relevantes e que deve ser levado a cabo por especialistas e peritos que trabalhem com crianças. Então, são muitos aspectos que têm que ser levados em consideração nesse momento, né? E, como a gente já falou aqui, a gente precisa de profissionais treinados para isso também. Eu achei que... Perdão, gente, vou voltar aqui, porque eu exprimi os slides que falava de cada um. Mas só para falar do acompanhamento da vítima, primeiro ela precisa ser, no atendimento, ela precisa estar acompanhada do guardião representante legal. A gente nunca vai atender uma criança sozinha. E o acompanhamento também deve ser feito no decorrer, né, do acompanhamento do caso. A gente nunca vai fazer, como a doutora Daniela lembrou, um atendimento pontual e não acompanhar o caso.
Então, é isso que a gente está falando, de uma questão de responsabilidade também. E só porque eu não comentei também a questão da atuação em rede, a gente já ficou muito claro, né, do quanto a complexidade desses casos demanda uma atuação conjunta, e existem espaços já disponíveis para isso, né, na rede da infância. Já falei da importância do trabalho de articulação dos conselhos tutelares. A gente comentou aqui da resolução do CONANDA, que vai estabelecer tem algumas resoluções, né, portarias interministeriais que vão estabelecer a responsabilidade compartilhada entre os órgãos que integram o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, só para não deixar de pontuar. O passo a passo do primeiro atendimento é parecido com o que a gente trouxe da escuta qualificada, mas eu vou pontuar as questões específicas para criança e adolescente. Esses todos eu já trouxe. Com relação à abertura do atendimento, no caso de criança e adolescente, é necessário estar presente o guardião ou representante legal, mas o foco do atendimento é a criança e adolescente. Então, você não vai se dirigir ao representante, fazer perguntas para o representante legal, permitir que ele responda no lugar da criança. O foco é a criança. Ele vai estar ali, inclusive a posição, né, ao lado, e ser explicado para ele que vai ter um momento depois para que ele possa tirar dúvidas. Essa pessoa, né, vai ser atendida também, mas não é naquele momento da escuta, o foco é na criança. E aí as ferramentas e tempos de duração do atendimento vão variar muito de acordo com a faixa etária do atendido. A gente tem, assim, umas estimativas, dependendo por idade, tempo de concentração, isso tudo vai variar dependendo da faixa etária, pela situação também, né, como foi falado aqui, de crianças que estão no treinamento, né, que foi feito, mas bem representativo, de uma situação de agitação, de não tá conseguindo se concentrar. Então, isso também, muitas vezes, vai ser necessário interromper o atendimento. De novo, né? A atenção à linguagem não verbal, os sinais de fadiga e desconforto que ela possa apresentar durante o atendimento, que também necessite uma atenção para interromper. Você pode estar, né, chegando num ponto sensível ali do que ela passou. E a importância de participar do atendido, participar na tomada de decisão. Então, explicar, assim, das opções, né, do que é possível que ela escolha, que ela entenda os procedimentos e tudo isso. Antes da abertura narrativa, informar detalhadamente, assim, qual é o objetivo dessa entrevista, por que ela está sendo ouvida, por que você está fazendo determinada pergunta. E aí, perguntas como essa, me conte tudo o que aconteceu com você, como você chegou até aqui, são ótimas para iniciar qualquer entrevista. A gente sugere também uma quebra-gelo, assim, trazer temas do cotidiano, preferências. Se você vê que está com uma camisa de futebol, temas de atualidade, algum ídolo pop, algum tema que gere essa empatia, né? Quebre um pouco essa... Porque o ambiente, inevitavelmente, é muito formal, né? A gente pode ter uma sala toda colorida. A gente chama atenção até para isso, porque às vezes as salas são excessivamente, assim, infantilizantes, né? Não é o ideal, assim, que seja um espaço... porque vai ser um espaço que também vai atender adolescentes, enfim. Então, não pode ter excesso de informação, isso também confunde, isso também desorienta um pouco. Mas que tenha todo esse instrumental, assim, né? Lúdico, mas que não seja excessivamente... não tenha excesso de informações. E aqui, né, a gente já falou essa questão da narrativa, de dedicar tempo para que elas elaborem a resposta, reflitam sobre o que vão falar e tal. Essa etapa de detalhamento é depois que já foi feita a narrativa, ou seja, deixou ela falar livremente, a gente vai fazendo as perguntas mais fechadas, esclarecendo algumas dúvidas, se for possível também, porque é muito cansativo. Então, talvez isso seja até interessante utilizar outros recursos, né? Ilustração, outras formas de comunicação, para que você consiga... que esse não seja um momento de imersão
muito exaustivo para a vítima. E aí, no encerramento, sim, você vai repassar as informações mais importantes ali, os desdobramentos do que vai acontecer depois desse atendimento, porque muitas expectativas são geradas sobre o que está acontecendo. E aí, verificar se todas as dúvidas foram elucidadas. Nesse momento, sim, focar também na figura do guardião, representante legal da criança, para detalhar com essa pessoa como é que vão ser os próximos passos. Nunca deixar de agradecer, valorizar a participação no atendimento, também trazer mais temas do cotidiano, né, do tempo presente, para não ser uma transição muito abrupta, né, do atendimento. A pessoa vai sair da sala de atendimento depois de recordar uma situação traumática, né, alguma medida também. Esse aqui é o que não dá microfonia. Desculpa. Né? Não, eu achei importante também, com relação à intervenção do intérprete, algo que a gente testemunha demais, é que, claro, como o intérprete ele acaba falando pela criança, embora ele não deveria falar pela criança, mas deveria interpretar e traduzir a criança, acaba que muitas vezes o entrevistador acaba olhando para o intérprete e quase que fazendo as perguntas diretamente para o intérprete, como se a criança não estivesse ali, ou seja, descartando, marginalizando a presença dela, né? E a gente, nas formações de intérprete, para esse tipo de situação, a gente foca muito nisso, sempre olhar para a criança ou para o entrevistado, mesmo adulto, né? Fazer as perguntas na segunda pessoa e nunca deixar o intérprete responder ou no lugar ou fazendo a pergunta para o intérprete, que acontece naturalmente, né? É algo que às vezes a gente nem controla, né? Então, só para deixar um ponto de atenção, né? Perfeito, exatamente. Assim, isso cai, inclusive, no protocolo, no guia que a gente vai publicar, mas hoje estamos passando com pressa, essa informação que você trouxe é super relevante, assim. Acho que tem até uma questão da posição das cadeiras na mesa, né? Acho que fica triangulado, assim, vocês ficam na lateral e quem entrevista está em frente à criança, não é isso? Isso. Dependendo da situação, uma dificuldade, mas em geral é isso. Justamente para que o foco seja na criança e evitar, porque é um comportamento natural, se eu estou entendendo que o intérprete diz, né? Eu vou ignorar na linguagem, né, contato visual, isso é muito prejudicial, então é um cuidado que tem que ser lembrado, assim. Obrigada. Só para fechar, assim, a conceituação de criança e adolescente desacompanhado, separado e indocumentado. Desacompanhado é aquele que foi separado de ambos os pais e outros parentes e não está aos cuidados de um adulto legalmente responsável. Foi separado de ambos os pais, mas está acompanhado de outro membro da família extensa e não está aos cuidados de um adulto legalmente responsável. Então, tem uma pessoa ali que está se apresentando como responsável por ela, a gente ainda não sabe, né, a relação que existe entre essa pessoa. Indocumentada é aquela que não possui nenhuma documentação válida comprobatória da sua identidade ou filiação, independentemente de estar acompanhada, separada ou desacompanhada. Eu estava aqui com uma cola, porque foi um tema que foi trazido, né, muito hoje, e a gente não tinha incluído nessa apresentação. A que está em vigor agora, me ajuda a lembrar, Matheus, é a 232, né, 2022. Então, a resolução 232 do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, ela vai estabelecer os procedimentos para que seja feita a escuta de atendimento, né, das crianças separadas, indocumentadas e desacompanhadas. E, assim, é feita uma avaliação, uma escuta, a DPU participa dessa escuta, né? Tentando achar aqui. Para fazer análise de proteção e para identificar é feito um relato, né, histórico para recuperar minimamente informações sobre filiação, cidade de origem, parentesco. Isso é encaminhado, né, junto com o Conselho Tutelar, a rede de assistência e tal.
A PAP, exatamente. Então, assim, quem ficou com dúvidas, e sim, a gente tem um instrumento que está em vigor regulamentando isso, que é a resolução 232 do CONANDA. Não sei, porque aí eu não estou comendo o debate se está em discussão uma nova resolução sobre o tema, se essa é a mais recente, porque eu achei que eu... É o mais recente, mas a gente está, assim, a gente tem algumas críticas, né? E aí, então, Obrigada. a melhor pessoa para falar isso é o Ronaldo, parece que ele não está aqui. Eu já conversei com ele. Mas, assim, porque essa resolução 232, ela substituiu a resolução 1 de 2017, que é a que a maioria dos colegas aqui que já trabalhou com essa temática já viu. Ela, nessa questão do formulário em si, ela não modificou muita coisa, mas modificou algumas questões de atribuições, etc., que aí existem algumas incongruências que a gente acha que deve ser revisado. Mas, assim, só um adendo importante para que a gente saiba que o formulário que nós, professores, preenchemos, pelo menos na minha opinião, assim, ele não necessariamente ele tem uma força de documento. Às vezes a gente vê, quando a gente está lá no Bacharach, o assistido, às vezes ele quer uma cópia do formulário para encaminhar, mas, assim, esse formulário em si, ele é mais uma questão burocrática. Através desse formulário, o pessoal que vai fazer a regularização migratória, eles vão ali colher os dados, etc. Então, geralmente esse formulário ele é preenchido por nós, professores, nos casos de crianças e adolescentes separados e desacompanhados. Então, é mais isso. Então, ele não tem um valor, assim, de como se fosse um documento. Ele pode ajudar, assim, instruir algumas questões, mas, em regra, eu, pelo menos, reputo que não deve ser considerado como se fosse um documento válido. Oh, que maravilha! Ele está aqui. Não sabia, que excelente. Obrigada, olha aí. Então, eu vou até aguardar, porque eu acho que sim, né? Mas a gente até tinha programado, mas com a avançada hora eu já estava pensando em modificar, que ia ter mais um estudo de caso dessa vez coletivo, mas eu acho que o mais relevante é a gente esclarecer essa dúvida aqui para o pessoal, e também, não sei se o pessoal está acompanhando a transmissão. Que a gente saia daqui com essa informação precisa também, né? Bom, eu estou interrompendo a programação, mas assim, se alguém tiver alguma dúvida, comentário, nas considerações finais também, que daqui a pouco a gente vai encerrar a apresentação. E para mim era muito importante, assim, saber que vocês identificaram como principais lacunas também, né? Desafios que se apresentam, né, para a rede como um todo, para a própria DPU no atendimento aos casos de tráfico. Não sei se tem algum diagnóstico assim, de coisas que poderiam ser feitas para aprimorar também essa escuta, se o trabalho em rede dá conta, enfim. Então, se quiserem falar enquanto o Ronaldo não vem, seria ótimo. Mas porque esse era o último Era o último? da apresentação, que a gente ia fazer um estudo de caso. Agora a gente não vai ter tempo. Então, não vai se comentar, né? Tá bom. Vamos aí. Estudo de caso é o seguinte. A Luana, uma menina de 12 anos, foi atendida com queimaduras de 2º e 3º grau no corpo decorrente da manipulação de uma panela com óleo fervente, numa unidade de pronto atendimento na cidade de Recife, Pernambuco. Ela foi levada até o local por uma mulher que se identificava como sua tia. Os profissionais de saúde observaram que ela apresentava sinais de maus tratos, como lesões corporais e desidratação, o que os fez questioná-la sobre como teria se acidentado. Ela informou que estava preparando a refeição de sua família, que sempre frita batatas, porque as crianças gostam muito. Quando questionada se essas crianças seriam suas irmãs, ela disse que não, que trabalha na casa como babá e reside com essa família desde os 7 anos de idade. Os profissionais de saúde acionaram a assistente social do hospital, que realizou escuta junto à menina e teve conhecimento de que ela sofria agressões verbais e físicas por parte da patroa
que se identificou no hospital como tia da menina e que não é autorizada a deixar a residência. Contou que geralmente dorme no chão do quarto dos filhos da patroa, 2 meninos gêmeos de 5 anos de idade. Mas quando eles viajam, ela fica sozinha na casa. Mas os quartos ficam trancados, sendo relegada a ela um pequeno aposento ao lado do canil dos cachorros. Vovô que chegou a frequentar a escola até o 2º ano do ensino fundamental, quando tinha 8 anos de idade, mas que repetiu de ano e não deu continuidade aos estudos, pois tinha muita dificuldade de aprender, mas ainda sonha em poder voltar a estudar. Aí aqui são algumas questões norteadoras para a gente refletir e debater. Quais fatores contribuíram para a identificação da violação sofrida? Eu vou retomar aqui o relato. Pensando nos indicadores, né, que a gente viu ali da identificação, o que chamou a atenção, chama a atenção do profissional de saúde, que foi quem teve contato com o caso, né? Vocês podem falar um tipo de atividade que ela estava exercendo, manejar uma panela. Sim. A desidratação também, porque uma menina, ainda que fosse resolveu fritar quando a própria batata não está desidratada, sabe? Situação de saúde, né, de negligência, alguma negligência de saúde e a atividade perigosa, né? Mesmo que, assim, trabalho doméstico é uma das piores formas de trabalho infantil, mesmo que não fosse o óleo quente, uma coisa extremamente perigosa, também ser babá não é uma profissão que crianças e adolescentes podem ter. Não, o Ronaldo chegou. Para as lesões corporais, né? Sim. Olá. Já vai direto aqui. Participação especial. Tá paradinha no pop. Bem-vindo, Ronaldo. Uma participação especial aqui. Obrigada pela participação. Eu sou da Ludmila, a gente já conversou telefone, eu acho. Sim. E as pessoas estavam com muitas dúvidas com relação a como proceder diante do atendimento de crianças e adolescentes, especialmente indocumentadas, né? Porque tem essa questão da regulamentação da guarda, quem é que vai definir isso se você não tem nenhuma noção da filiação, da cidade de origem, se ela não tem informações mínimas, né, sobre a origem dela, filiação, como é que vocês têm feito nessas hipóteses, assim? Porque eu sei que tem a resolução 232, que tem alguns procedimentos, mas a guarda provisória, ela é instituída. Como é que, se você puder explicar um pouquinho para a gente na prática, como é que isso está acontecendo? Tem um alto-falante aí em cima de você. Obrigado. Desculpa, é que eu não estava. Eu só respondi a chamada da Natália. Tem a prática e tem o deveria ser o mundo ideal, né? Então, a resolução, antes a resolução conjunta e depois a nova resolução, ela, de certa forma, é um paliativo. Então, o que a gente faz na resolução é uma escuta de proteção. A ideia é escutar, ver aquela criança, ver se ela tem indício de tráfico de pessoas, se ela tem indício de algum abuso, e a partir daí colher as informações. Então ela é autodeclaratória. Se a criança estiver indocumentada, o caminho natural é essas informações serem levadas à Polícia Federal para que seja emitida a solicitação do protocolo de refúgio. E aí sim ela estaria documentada. Então, a nossa atuação não tem nada a ver com guarda. É simplesmente facilitar a regularização. Exato. Então, e se identificar um caso de tráfico de pessoas, se a criança realmente estiver desacompanhada, ou se os adultos tiverem algum indício de que estejam praticando algum crime, de encaminhar essa criança para o Conselho Tutelar, para a Polícia Federal, para a OIM, para o UNFPA, acionar a rede. Isso a gente faz em Pacaraí. Mas isso não significa colocação de guarda, não significa que a gente está validando que aquela criança esteja com aquele adulto, entendeu? É realmente um documento para falar que a criança passou por uma escuta e ela se foi identificado um caso ou não. Então, é bem... Por isso, só para comentar, a nossa luta para que o formulário não seja mais
impresso, para que ele só fique nos sistemas, porque existe muito. Ele é instrumentalizado, ele é usado como um documento para instrumentalizar alguma ação de guarda, tutela, ele é usado como um estudo social, assim. Não digo nem para instrumentalizar. As pessoas acham que serve como guarda. Então, a gente já teve casos de pessoas tentando entrar em ônibus, apresentando um documento falando que tinha guarda para a criança. Às vezes, essas crianças aparecem em Manaus, falando, olha, está aqui. Aí aparece com outra pessoa, então, passou pela escuta com a tia, e aparece lá com a avó, por exemplo. O documento já não serve, entendeu? Então, de forma bem tranquila, assim, então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Guarda, a documentação só é feita pela rede, se ele fica lá, assistência social. Guarda da infância lá de Pacaraima. Tem a DPE que faz os encaminhamentos, mas é o caso de guarda de infância. Caso que tem expresso do próprio sexo. Se a Receita Federal, assim. Por isso essa luta para que fique só entre a DPU e a Polícia Federal. Mas a gente tem uma dificuldade, porque antes de chegar na Polícia Federal ele passa por outros atores, a IEM e a Acnur, que fazem um apoio na pré-documentação. E isso gera que esse documento tem que passar por muitas mãos antes de chegar na Polícia Federal. Então, a gente não conseguiu ainda digitalizar esse fluxo. Uma questão, vou até pegar o gancho do Matheus deu a opinião dele abalizado, surpreso com o máximo a respeito aí, eu vou perguntar mais por conta de dúvida pessoal mesmo, sem diminuir o seu conhecimento e a sua afirmação aqui. Mas eu colocou agora poucos minutos que, na opinião dele, no entendimento dele, a FAP, ela é um documento, não vou dizer, como que eu colocaria, qual seria o termo mais adequado? Seria um documento meio e não um documento fim, vamos colocar assim, para a regularização migratória. Queria saber se, na sua opinião, você concorda, e, para além disso, saber se a Polícia Federal, no entendimento de vocês, ela pode não acolher a FAP, vamos colocar assim, e negar a documentação ali, por N motivos, né? Tá. Eu não lembro exatamente, mas eu concordo na posição de que a FAP é um documento meio, porque ele só tem uma finalidade, que é atingir a regularização migratória. Ele faz a escuta, mas a escuta, assim, invariavelmente, se essa criança estiver numa rede de tráfico, se ela estiver sofrendo exploração sexual, ela precisa ser regularizada. Entendeu? Assim, então, de toda forma, a criança, assim, na minha concepção, raríssimos casos de encaminhamento e devolução. Então, assim, entendeu? Ela só não seria regularizada no país se fosse caso de devolução. E para você fazer a devolução, é um processo muito traumático. A gente está muito tranquilo de que a gente está entregando para a pessoa correta. Então, se é identificado um caso de alguma violação, a ideia, minha concepção, regularização migratória e encaminhamento para os órgãos. Vai ser aplicado pelo Conselho Tutelar nos casos mais graves. Mas, para isso, ela precisa estar regularizada. A primeira proteção que a gente pode dar para a criança é a regularização, é documentá-la. Imagina essas crianças que estão indocumentadas, né? Sobre se vincula à Polícia Federal ou não. Eu não acho que vincule, porque, às vezes, pode não ser adequado. Por exemplo, o colega pode colocar lá que é caso de autorização de residência e ela não cumpre os requisitos para autorização de residência. Aí a Polícia Federal não tem como. Porque, entendeu? Mas no caso de documentado, vincula. Documentado? Indocumentado. A indocumentada só ingressa no país por refúgio. Só se regulariza no país via refúgio. Então, não tem como. É vinculativo. A minha pergunta é porque em Pacaraima é bem tranquilo, né? O fluxo e conhecimento já está estabelecido, né? Imagino que em outros lugares, em alguma situação fora do fluxo Pacaraima acolhida,
existe alguma dificuldade por parte da própria polícia, entende? Mas que documento é esse? Aquele questionamento, né? Sim, mas eu digo alguma outra fronteira, porque né, a fronteira de Pacarama está bem estabelecido o fluxo né? Mas para fazer o formulário tem que ser em Pacará. Não, As outras unidades da DPU não vão fazer o formulário, tem que ser em Pacará. Não, Aí não vai ser seu de eu já Pode acontecer, mas em geral não tem. Mas deve ser em Belo Horizonte, Timanaú, outras unidades da DPU não estão formulário. Pode preencher, o ideal é preencher mesmo. Mas a regra eu já peguei um caso lá no Acre que eram 2 adolescentes egípcios que aí que estavam desacompanhados e aí eu disse, não, então eu vou fazer com fato. E aí nesse caso eu fiz para ajudar, como se fosse, um instrumento para ajudar na instrução do processo administrativo, consultas de reclassificação obrigatória. Mas é alternativo. A gente faz isso federal. Assim, a questão de ser um refúgio, né, pelo fato de ser documentado, não é de ser nós da DPU estamos dizendo isso, mas assim, é uma orientação jurídica da nossa parte. A nossa função da DPU em Pacaraima também é muito disso de uma função consultiva de facilitar os direitos e de, vamos dizer assim, garantir os direitos dessas crianças e adolescentes, né? Então, assim, pode ser que, como o Ronaldo falou, a PF diz, não, isso aqui não é caso de refúgio, não é caso de autorização de residência, mas de qualquer forma, provavelmente eles vão retornar para nós e aí a gente vai conversar de, não, eu revejo meu posicionamento, não, eu não tenho, e aí vai ter que verificar. Matheus, mesmo que a gente bote lá a autorização de residência, os casos de empresa diferente, vai passar. Então, como é que a gente faz essa conversa? Volta. Depende disso. Depende do policial. Depende do policial. Eu acho assim, a questão da FAP, ele é um documento que emite uma opinião técnica do defensor público. Essa opinião técnica, para mim, pela minha experiência, tem 2 objetivos. O primeiro delas é filtrar casos de ilegalidade, né? Tráfico de criança, sequestro em relação às crianças, enfim, coisas, situações tráfico de pessoas, mas situações ilegais em que a gente consiga botar uma barreira. Então, existe um objetivo preventivo no momento que a gente pega o parecer do Ministério, do MDS, e a coisa não bate, né, acende aquela luz vermelha, então passa pelo filtro da defensoria. O segundo objetivo é fazer um encaminhamento jurídico. Então, assim, ou a gente encaminha para pedido de refúgio, ou muitas vezes a gente encaminha para BPE, para que uma adolescente seja emancipada. Sim. Então, a gente encaminha para medidas jurídicas que precisam ser atendidas, para a Defensoria Pública do Estado, para a Defensoria Pública da União, de repente, se precisar de alguma coisa, né, lá de Boa Vista, então a gente faz encaminhamento jurídico. Agora, procedimento de internalização desse imigrante, né, refúgio, entrada, autorização de isso aí não é a Defensoria que faz, isso são outros procedimentos. Quando chega na Polícia Federal, a Polícia Federal vai analisar, olha, caso esse é refúgio, é outra coisa, então ele vai analisar o parecer do Ministério do MDS, o parecer do DPU, a opinião técnica do DPU, os outros documentos que foram emitidos em todo aquele fluxo, e aí eles vão emitir um parecer, né, para poder definir como é que aquela pessoa vai entrar. Então, não é vinculativo, não faz parte do processo, não precisaria desse documento. A Polícia Federal não precisa desse documento. No entanto, existe um fluxo para garantia, né, de outros elementos que são importantes para a gente, que precisam ser analisados, né? Eu tenho uma última pergunta. Com relação a gente está falando especificamente na Operação Pacaraima, né, na Força-Tarefa que está instalada na fronteira. Mas, mesmo assim, lá, qual ator que fica responsável por esse contato para tentar reunificação familiar ou tentar buscar localizar os familiares? Porque eu penso que se a gente for pensar no melhor interesse da criança, ela retornar para o país de origem não é uma solução cabível. Então, para ela é importante que ela permaneça aqui, mas talvez ela tenha, né, genitores que estão no outro país ou alguém da família extensa para você regulamentar isso. Quem é o ator? Vocês têm feito isso via Unicef, é o próprio Conselho Tutelar? Como é que está sendo feito isso hoje? Cruz Vermelha, enfim. Bom,
Unicef País, ABS Unicef lá em Roraima. O Cruz Vermelha teve uma política de restabelecimento de laços, e eu também já vi pelo Conselho Tutelar, o próprio Conselho Tutelar fazer. Então, e acho que, salvo me engano, alguma decisão também da vara da infância já determinou o retorno. Então, assim, vários órgãos trabalham. Então, não tem exatamente um... Não tem não é nem definição, mas não tem um único órgão que possa fazer isso. Né? Mas o que mais Monopólio. faz né? Porque a primeira porta que eles entram, né? Eles fazem um levantamento de dados. Isso, eles fazem uma análise preliminar da nossa escuta, então eles acabam, às vezes, caminhando. Mas é isso, não tem um único órgão, vários órgãos atuam ali e acabam se sobrepondo. Mas, na maioria das vezes, é uma boa sobreposição, porque é mais de uma escuta. Ou melhor, mais de um olhar, né? Não falo mais de uma escuta porque pode cair na vitimização, que, na real, é um grande problema da missão, da Operação Pacaraima em si, né? São quase 5 escutas que a criança passa. Não só vítimas de tráfico, né? Não só por falar da violação, qualquer demanda, né, que elas precisam, elas acabam passando por vários órgãos separadamente. Entendi. Bom, mais alguma dúvida, gente? Eu agradeço demais a sua participação aqui. Eu também não sei desses meandros, né? E, como você falou, não tem um procedimento único, mas tem um esforço ali conjunto. Eu acho que é isso. Mas, assim, só um comentário, de fechamento, assim, como conclusão, que a gente vê é que, assim, a resolução 1, ela meio que ela foi, assim, isso eu falo meio que fazendo as palavras do nosso colega João Chaves, né? A resolução 1, ela, a de 2017, a primeira, ela veio como uma espécie de... Havia um vácuo ali jurídico de como organizar, a DPU começou a atuar, isso se tornou uma forma consolidada, mas aí, com o passar do tempo, tanto a DPU quanto os demais atores, tanto no âmbito da sociedade de Pacaraima, mas no contexto de políticas públicas, assim, aqui de Brasília, então, se verificou, assim, que realmente tem que ser essa questão da atuação em rede. Então, daí, porque... esse papel de o FAP como se fosse um documento essencial deixou de ter essa validade e passou realmente a ser um documento meramente preparatório. Então, assim, nós continuamos, eu acho que talvez a nossa permanência, uma opinião pessoal, a nossa permanência na Operação Pacaraima, ela cada vez mais, com o passar do tempo, eu acho que ela vai se tornar muito mais um contexto de garantia de direitos, porque nós somos uma instituição de direitos humanos ali, e a gente verifica que violações de direitos humanos, não somente no aspecto dos direitos das crianças e adolescentes, eles geralmente são reportados a nós, né? Às vezes, alguém do Exército fez aquilo, a pessoa do Conselho Tutelar não fez aquilo. Então, eu acho que, e provavelmente, o Ronaldo comunda, né, assim, dessa opinião de que eu acho que a gente vai começar a transicionar nesse contexto. Até porque, se a gente pensar, nós, como defensores, a gente não estuda direito da criança e do adolescente até com o nosso concurso. Então, assim, o Conselho Tutelar, a Defensoria Pública, a Vara da Infância e Adolescência, o Ministério Público Estadual, eles são muito mais competentes para analisar nesse contexto. E, além do mais, hoje a gente tem realmente uma parceria imprescindível do Unicef e do MDS nesse contexto. Então, eu acho que, assim, fica meio que uma conclusão, assim, né? Eu acho que a gente está começando a transicionar nesse sentido. Bom, Matheus, se tu puder contribuir, concordo plenamente, né? Desde que voltou a pandemia, desde que a missão voltou, a gente voltou com um defensor. Aí a gente voltou a ter 2. E o coordenador, a gente estabeleceu como uma prioridade de fazer exatamente a vistoria, né? A fiscalização de violações de direitos humanos na fronteira. Então, desde aquele momento, a gente mudou um pouquinho o olhar da missão. A gente faz os atendimentos, mas o coordenador vai com a missão de ajudar nos atendimentos, mas surgiu um caso, uma violação, uma denúncia, e são inúmeros, do hospital, do tratamento,
falta de medicamento nos abrigos, estado dos abrigos, superlotação, falta de vacina, já aconteceu de tudo lá. E aí a gente faz a política de oficiar, notificar, buscar a resolução. Então, a gente tem uma pessoa que está especificamente destinada a isso, mas faz os atendimentos também. E também somando ao que o Matheus trouxe, a nova resolução já não coloca a DPU como titular única do FAP, porque foi um olhar interno e falou assim, a gente não está em todas as fronteiras, a gente não tem capacidade para isso, de estar em todos os lugares. Então, a gente tentou colocar ali de uma forma que fosse plástico, assim, o órgão da fronteira que queira assumir a responsabilidade de fazer escuta, pode ser criada a rede. Então, por exemplo, a CIS Brasil tem outros órgãos, né? Tabatinga tem outros, São Gabriel da Cachoeira tem outros, e a gente só tem para caralho. A gente tem alguns outros, né? Aqui mais para o sul. Então, a gente entendeu que esse órgão ele precisa ser acordado na rede. E aí está aberta a resolução, né? Ela pode ser construída em cada lugar de uma forma diferente. Eu não conheço nenhum lugar que ela tenha sido implementada numa outra vertente que não seja da DPU. Eu só conheço pra caralho. E é o lugar onde a gente aplica, né? Como Belo Horizonte aplica, Roraima aplica, Manaus aplica de vez em quando. É isso. Se eu puder contribuir um pouquinho, é isso. Valeu. Eu super obrigada, mais uma vez. Espero ter que aqui a programação, eu não sei, não. Acho que a gente já bem colocou a primeira questão do estudo de caso. A segunda a gente fazer um esforço de enumerar em ordem de prioridade quais atores, a gente tem 5 minutos, instituições devem ser notificadas e acionadas visando a responsabilização dos envolvidos. Eu vou condensar esse 3 e pensar a notificação para responsabilização em paralelo com o encaminhamento para a rede de assistência. Não esqueça de entregar a ficha de avaliação para a Amanda. Vocês estão dando. E a gente já vai encerrar. Quais instituições vocês identificam nesse caso para ser notificado, né? Autoridade que precisa acionar para reparação de direitos, responsabilização dos envolvidos. Conselho Tutelar, Defensor Estadual, porque ela não tem, em tese, né, responsável legal ainda, né? E essa pessoa não é uma pessoa familiar responsável por ela, uma violadora. Mais algum? Público Estadual, Delegacia da Infância, da Criança e do Adolescente. Já foi falado, Conselho Tutelar. Ela está em situação de trabalho escravo, né? MPT e Auditoria Fiscal do Trabalho. A gente esquece muito disso. E aí eu estava perguntando para a doutora Ana, porque tem uma dúvida recorrente de que assim, mas a criança e adolescente vai ter direito trabalhista? Sim, tem um reconhecimento dos direitos trabalhistas, das verbas devidas, dos direitos previdenciários. E aí vai depender de caso a caso, né, se ela recebe essa indenização de pronto e o responsável legal vai receber, ou se isso fica em juízo, depositado em juízo, indenização também, né, por danos morais, enfim, até ela atingir a maioridade, mas sim, ela tem direito. Então, você vai lembrar que quaisquer condições de trabalho infantil tem que ir para o IVT. Mesmo que ela tivesse um trabalho, vamos dizer, de brincar com as crianças. Então, não é porque ela foi queimada, ou porque ela dormia mal, ou porque tem funções degradantes, mas qualquer trabalho infantil tem que ir para o IVT. Sim. Então, qualquer situação de trabalho infantil identificada precisa notificar o MPT, né? Tem situações de trabalho né, que é regular, autorizada, né? Para criança e adolescente também precisa ser regulamentado e monitorado. E com relação à assistência à vítima, né? O que vocês identificam como prioritário aqui? Claro, ela já está, né? Ingressou, já está na unidade de pronto atendimento, questão de saúde, está sendo cuidada, mas os outros aspectos, assim. Educação, sabe se ela tem, né? Familiares
regulamentação da guarda. Mas saúde, ela já assistência social sempre, tá, gente? Assim, o CREAS, no caso. Sobre a violação de direitos CREAS, o CREAS tem uma equipe que vai fazer esse acompanhamento, né, no longo prazo, assim. E o CREAS que faz também o encaminhamento do abrigo. E tudo mais. Então, esse fluxo depende, assim, porque pode ser por intermédio do CREAS. Quem cuida do acolhimento, o SUAS é um sistema único, de fato. Então, assim, se você entrar pela porta errada do SUAS, eles vão, né, encaminhar. Mas, assim, o ideal é, para sua situação de violação de direitos, vai para o CREAS, é a porta de entrada principal. Mas quando foi totalmente rompido o vínculo, ela precisa do acolhimento institucional, não é o CREAS que viabiliza, é o órgão gestor da assistência social, tem um órgão específico, uma central de recepção, abrigo e tal. Isso pode ser feito via CREAS ou o acolhimento acionado, e aí eles encaminham para o CREAS atender. Então, depende do fluxo da instituição com assistência social. Eu já vi ambas as situações, né? O CREAS, de fato, assim, o CREAS presta vários serviços, mas se existe CREAS na cidade, porque cidade que não tem CREAS, tem CRAS. Então, tudo bem, mas se você vai primeiro no CREAS e se tiver serviço que eles identifiquem que o CREAS vai fornecer, aí eles vão encaminhar internamente, entendeu? Bom, eu vou passar a palavra para o nosso cerimonial, porque, de fato, a gente chegou aqui ao nosso teto de horário. Eu quero agradecer demais a participação, a paciência de vocês, parabenizar a DPU pelo trabalho, pelo cuidado, pelo compromisso que vocês têm com os direitos humanos, como o Matheus falou, né, de forma geral, e cuidado também com as vítimas de tráfico de pessoas e tráfico de crianças e adolescentes, que é o tema da nossa oficina. Dizer, né, do orgulho que eu sinto em participar dessa oficina, colocar a equipe da à minha disposição também. A Natália precisa sair mais cedo, vamos fazer uma fala de encerramento aqui bastante breve, dizer que essa meio que uma oficina piloto, assim, o material vai ser lançado em breve, então espero que a gente tenha a oportunidade de retomar essa conversa, né, e continuar falando sobre esse tema. E é isso, gente. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o cerimonial, para também o Dr. Leonardo vai fazer uma fala breve de encerramento. Nossos anfitriões da DPU. Então, é isso. Nós agradecemos a nossa palestrante, Ludmila Paiva, da Organização Internacional para as Migrações, OIM, e para encerrar este seminário, convidamos agora para seu pronunciamento o senhor Defensor Público Federal e coordenador do GT Assistência e Proteção às Vítimas de Tráfico de Pessoas, Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães, e também convidamos a senhora Amanda, da OIM. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de convidar aí as colegas, o colega Matheus, Ana, Juliane e Dani, que participaram aí da organização, né, do curso, para vir também a gente fazer um fechamento coletivo, claro. Então, pode falar. Eu também falo muito. Então, espaço para vocês falarem. Amanda, cadê a Amanda? Amanda também. Amanda. Aí, Amanda também. Então, eu gostaria de agradecer pela DPU, pelo GT. É uma iniciativa, é um curso que a gente está querendo fazer há muito tempo, de capacitação. A gente tem várias iniciativas no GT e como todos sabem, né, todos nós somos defensores que acumulamos trabalho de atividade fim, porque eu também entendo que a atividade do GT é atividade fim. A gente precisa também pensar em mudar o foco da atuação da Defensoria Pública, né? Hoje a gente entende o GT como uma atuação extraordinária, mas é o ordinário se fazer no cargo, né, de defensor e defensora pública.
Agradecer aí a colaboração, como a Dani falou no início dessa tarde. O GT tem algumas outras iniciativas, como o ciclo bimestral de palestras, é um webinário que a gente faz com alguns temas, e temas transversais, interseccionais relacionados a tráfico de pessoas. Agora, no mês de agosto, a gente fez um webinário, uma palestra sobre tráfico de mulheres trans e acolhimento material no Brasil de mulheres trans. Em outubro, nós também já vamos fazer um próximo seminário, a gente vamos convidar. A proposta é fazer um grupo também de WhatsApp para mandar os comunicados, a gente tem muita cartilha, informações sobre webinários, outras ações do GT que vamos desenvolver ao longo do ano, de acordo com o nosso plano de ação. E passar a palavra para a Ana e agradecer aí a todos os colegas, as colegas que compareceram e animar todos a participarem, a colaborarem com o GT do tráfico de pessoas, seja aí como ponto focal ou até mesmo, que é o que a gente precisa nos estados, ter uma referência estadual, né? A gente precisa de ter colegas que participem como representantes dos comitês regionais, e alguns comitês municipais de tráfico de pessoas. Acho que é muito importante a DPU ocupar esses espaços, né? A gente tem, ao longo dos anos, desempenhado algumas ações, muitas vezes com pouca publicidade, mas a gente tem feito algum trabalho, incomodado alguns temas, né, e feito uma diferença na vida dessas pessoas que são vítimas do tráfico de pessoas. Queria agradecer, né, todos os colegas, enfim, todo mundo que se engajou. Foram 2 dias intensos, né, de discussão. Pessoal da escola, a OIM pela parceria. Acho que sem essas parcerias, né, tudo fica mais difícil, e a OIM foi uma excelente parceira nessa jornada, nesse curso de capacitação, né. E dizer assim, eu estou muito satisfeita, eu acho que, estou comentando com elas desde ontem, o que a gente se propôs a fazer, a gente conseguiu entregar, né? Eu espero que a gente tenha feito um pouco de diferença. A ideia era que o curso tivesse um viés prático, né? Que vocês saíssem com um olhar diferente sobre o tráfico de pessoas e capazes, né, de saber o que fazer quando um caso cai no nosso colo. E, além disso, colocar o GT à disposição, né? Qualquer situação, qualquer dúvida, qualquer discussão, a gente discute entre nós, a gente faz uma reunião online em conjunto e a gente está aqui para fazer uma parceria mesmo com vocês quando o tema for o tráfico de pessoas. E reforçar o convite, né, de quem quiser participar do GT com ponto focal. A gente tem muito interesse, né, de ter pessoas trabalhando em conjunto, desenvolvendo as ações, os projetos em conjunto, que como a gente acumula atividade, enfim, né, com o GT, fica pesado às vezes. Então, quanto mais pessoas pensando e trabalhando em conjunto, melhor a gente consegue avançar mais o tema. Então, muito obrigado a todas as pessoas que estão aqui hoje. Depois dos dois, eu nem tenho mais o que falar, né? Já falei demais, mas reitero e aproveito para agradecer a Nádia, a Ana Carolina. Obrigada sempre, nossas parceiras. Elas fazem parte da assessoria dos GTs. Também eu queria agradecer às meninas, nossas assessoras, que foram nota 10, fundamentais para a gente conseguir concluir esse treinamento. Queria chamar vocês, todos vocês que gostam da matéria, que se interessam por isso, para que venham fazer parte também como ponto focal, como membro. A gente sabe, a gente tem noção de que quem trabalha nos GTs, essa é uma atividade absolutamente não remunerada, né? Se você tem só o gabinete, ou se você tem um gabinete mais de 30 GTs, você vai ganhar a mesma coisa. Mas é uma atividade que fortalece a instituição como um todo. Entender de tráfico de pessoas, trazer a brasa para o nosso lado, aqui para o nosso assado, é uma atividade que quanto mais know-how a gente tiver, quanto mais a gente souber, quanto mais espaço a gente puder ocupar nessa matéria, é um dos pontos, um dos espaços que vai fortalecer a nossa instituição como um todo. Então, não é só por nós mesmos, não é só pela vítima,
mas também pela instituição como um todo. E não se avestem, não hesitem em entrar em contato com a gente se vocês precisarem de alguma orientação. Isso, reiterando, né, as falas dos colegas, primeiro também agradecer a confiança, né, eu sou recém-chegado ao GT de tráfego, e vindo também do GT de migrações, e eu acho que também, nesse sentido, reiterando a fala dos colegas, queria agradecer, né, além das organizações que já foram agradecidas aqui, também a própria SGA e a SAI, né, que são, dentro da estrutura da DPU, as secretarias que são responsáveis pela gestão aí da questão junto aos grupos de trabalho, e inclusive eu encorajar os colegas. Aqui a gente fez um curso focado ao tráfico de pessoas, mas vocês verificaram que havia interseções com os direitos das mulheres, da população LGBT, negros, crianças e adolescentes, a questão de saúde. Então, assim, nós somos grupos de trabalho de diversas temáticas, e é muito interessante, assim, que os colegas que eventualmente ainda não participem busquem participar, mesmo aqueles que, por exemplo, não têm uma disponibilidade para se tornar membros, se tornem pontos focais também de outros grupos de trabalho. Nesse sentido, também convido os colegas a participarem do grupo de trabalho de migrações também, para ali ajudar, interagir, enfim. E agradecer mais uma vez ao IEM, né, como uma parceira histórica da DPU. E é isso, gente. Muito obrigado. Bom, perdão, acabei não me apresentando, mas eu sou a Amanda Lucena, eu sou da equipe da Natália, da OIM, e como a Ludmila adiantou, já ela precisou sair mais cedo, então, em nome dela, a gente agradece, primeiramente, a parceria com a DPU, né, mais uma parceria, e a participação ativa de todos. A gente espera que vocês tenham aproveitado, gostado, e avisar também que esse material que a Ludmila acabou de apresentar, né, que é o Guia de Identificação e Atendimento sobre Crianças e Adolescentes Vítimas de Tráfico de Pessoas. Ele tá para ser lançado oficialmente no nosso site, mas assim que for lançado, a Natália entra em contato, enfim, pelo GT, dá um jeito de disseminar esse material. Obrigada e boa semana. Mais uma vez, a Defensoria Pública da União agradece a presença de todas as pessoas e ainda informa que os certificados do curso serão encaminhados pela Escola Nacional da DPU nos próximos dias.